Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Louva a Deus pela tua vida, você que tem nos acompanhado. Também enviamos uma meditação escrita diariamente. Se você quiser receber, nós tratamos de Jesus no Velho Testamento. Ainda estamos lá no Pentateuco ainda. Estamos tratando lá nos livros de Levítico ainda, então bem lá atrás. Explicando também verso por verso, apresentando Jesus nos livros do Velho Testamento. Se você quiser receber, pode pedir aí nesse WhatsApp que aparece, no privado. Você precisa salvar o meu número. Você que assiste, que não está recebendo, você precisa salvar o meu número. E eu salvo o seu, porque senão fica como enviado e você não recebe. Eu coloco na linha de transmissão, vai todo mundo de uma vez só, quando eu envio pela manhã estas mensagens, tá bom? Se quiser, estará recebendo também estas mensagens. Depois, de vez em quando, enviamos algumas fotos da construção, alguns vídeos missionários, só para ajudar o povo de Deus. Estamos tratando o assunto línguas, mostrando esse assunto, o que aconteceu, como se desvirtuou esse assunto. E nós explicamos Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, terminamos ontem o capítulo 10, agora o capítulo 11. O capítulo 11 está dentro do mesmo contexto. Vamos ver hoje o verso 1, 2 e 3, a confusão que aconteceu agora com Pedro, a pressão que veio sobre Pedro. Por quê? Porque ele entrou na casa de gentios, ele entrou na casa de homens que não eram circuncidados, ele entrou na casa de homens que não eram judeus. Olha lá, 11, verso 1 de Atos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Olhe, os apóstolos ouviram que os gentios tinham recebido o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus não poderia ser pregada para os gentios, segundo os judeus. Era somente para eles, o que não é correto. E agora eles souberam que através de Pedro, aquela visão, daquele lençol, Deus falou que não podia chamar de imundo aquilo que ele purificou. Pedro agora obedeceu a Deus e foi lá na casa de gentios, Cornélio. E quando ele pregou aquele sermão poderoso sobre Jesus, a palavra de Jesus, o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles. Ali nós vemos a decisão daquele povo, também salvos em Cristo Jesus agora. E Pedro diz, o que é que impede deles serem batizados nas águas? E eles foram batizados. Só que agora a conversa chegou para os apóstolos. E os apóstolos agora querem uma explicação de Pedro. Pedro teria que se explicar. Vamos ver o versículo de número 2. E subindo Pedro, olha, a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão. Os judeus começaram a confrontar Pedro. Pedro vai fazer um resumo de tudo que aconteceu em Atos 10, sobre Cornélio, sobre aquela visão, sobre o que aconteceu, sobre o cair do Espírito Santo, para que eles possam entender que aquilo não era só para judeus, que a mensagem salvadora de Cristo, o plano redentor, era também para os gentios. O que aconteceu em Atos 2? Pedro pregou no seu idioma a mensagem poderosa de Cristo e eles entenderam no seu idioma e 3.000 almas se converteram. O que aconteceu em Cornélio? Pedro pregou uma mensagem poderosa sobre Cristo, nada de mistério, nada de coisa estranha, nada de língua estranha. Ele pregou uma mensagem poderosa, eles entenderam e também eles receberam aquele poder de Atos 2. Gentios. E agora os próprios judeus confrontavam Pedro. Veja o verso de número 3. Qual era o confronto com Pedro? Dizendo, entraste em casas de homens incircuncisos e comestes com eles? Você, Pedro, entrou na casa de homens incircuncisos e comeste com esses homens? Vamos voltar um pouquinho em Atos capítulo de número 10, verso de número 28, quando Pedro foi entrar na casa de Cornélio, olha o que ele disse, em Atos 10, verso 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros,
Mas, ainda no mesmo verso, Pedro dizendo, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus mostrou através de quê? Daquela visão lá dos panos. Quando chegou no verso de número 34, 10:34, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio perguntou de que se tratava, o que queria ouvir dele, veja o verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, judeus ou gentios. Deus não faz acepção de pessoas. E agora os próprios judeus confrontavam Pedro porque ele teria entrado na casa de homens incircuncisos, homens gentios. Lembra daqueles homens que foram com Pedro? Eu vou dizer para vocês, eram 6. A Bíblia vai dizer que eram 6 homens. Pedro vai dizer que 3 foram enviados por Cornélio e 6 voltaram com ele, judeus. E lembra que eles ficaram maravilhados quando ocorreu ali, depois da mensagem de Pedro, aquele milagre na vida dos gentios, quando eles se converteram? Pedro vai usar aqueles 6 homens de testemunhas para os apóstolos. E os apóstolos vão dizer, já que tem testemunha, nós cremos. Tudo está ligado a um único texto, um contexto completo. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente, a que você possa compreender o que diz a perfeita e poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua abençoando as vidas que assistem e ouvem estas mensagens. Supra, Deus, as necessidades físicas. Supra, Deus, as necessidades financeiras. Supra, Deus, as necessidades psicológicas. Livra, Deus, de toda e qualquer enfermidade. Que essas pessoas possam usar essas mensagens para ajudar outras que tenham sido enganadas. E que assim essas mensagens cheguem até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.